Receber um diagnóstico difícil, como câncer, por exemplo, pode mudar tudo de um dia para o outro. Mas o que você precisa saber é que existem formas de lidar com esse momento sem que você se sinta perdido ou sem chão. Hoje nós vamos conversar sobre como enfrentar isso emocionalmente. Então fica comigo até o final. Imagina que você está vivendo a sua vida normalmente. Sua rotina, seus planos, sua vida. E de repente você recebe uma notícia que muda tudo. Um diagnóstico difícil. Pode ser um câncer, uma doença crônica, algo inesperado. E de repente parece que o seu chão, ele se abre. Essa é uma cena muito mais comum do que parece. E talvez você ou alguém próximo de você já tenha passado por isso. E a primeira sensação é quase sempre a mesma. O choque, o medo, a sensação de que tudo mudou em questão de segundos. E, por muitas vezes, o medo da morte. E é aqui que começa o verdadeiro conflito. Como lidar com todas as emoções que surgem depois dessa notícia? De um lado, o corpo precisa de cuidados médicos, exames, tratamentos. De outro lado, a mente fica sobrecarregada, com muitas vezes insegura, com medo, por muitas vezes sentindo raiva e até mesmo culpa. É como se a vida seguisse de uma forma acelerada, mas que dentro de você tudo travasse. E esse conflito, muitas vezes, é silencioso, porque nem sempre você consegue transformar em palavras o que você está sentindo. E aí é onde começa a acarretar os problemas emocionais e psicológicos. Mas, como é possível perceber, existe um lado ruim dessa história. E o lado ruim dessa história nem sempre é a doença em si, mas sim o peso emocional que esse diagnóstico carrega. Por muitas vezes sendo a ansiedade que paralisa, os pensamentos catastróficos que insistem em aparecer, o sentimento de que você perdeu o controle da sua vida, a sensação de que você pode estar mais próxima da morte quanto deveria, a sensação de que você vai deixar a sua vida passar e perder oportunidades. E esses sentimentos, eles podem ser tão intensos que eles acabam roubando a sua energia, dificultando o seu tratamento e fazendo você acreditar que você não tem forças para seguir em frente. E é esse o inimigo que precisa ser enfrentado. E é aqui que a gente começa a falar sobre o que você precisa fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é dar espaço para suas emoções sem julgar. Isso mesmo, sem julgar. Você pode sentir, você pode chorar, você pode sentir medo, você pode sentir ansiedade, você pode sentir angústia. Na verdade, a gente deve sentir essas coisas, né? As nossas emoções, elas estão aí para serem sentidas. A questão é o que a gente faz com elas depois, né? Como a gente lida com todas elas. É como a gente caminha com elas no nosso dia a dia. Então, se precisar sentir medo, sinta. Se precisar sentir angústia, sinta. Se precisar chorar, sinta, mas não julgue. A segunda coisa é construir pequenas âncoras emocionais. Mas o que é isso? Pode ser se concentrar em momentos de respiração consciente, escrever seus pensamentos, né? É legal quando você tem um caderno terapêutico, né? Para você colocar ali uma escrita terapêutica. Então escreva seus pensamentos, o que você está sentindo, para que você possa retornar depois e ver o que aconteceu, ver o que você passou, você entender o que você está sentindo, né? Porque uma coisa é a gente deixar na nossa mente, outra coisa é a gente colocar para fora para entender aquilo que a gente tá vivendo. No consultório, eu costumo falar muito para os meus pacientes, quando você vem aqui e fala, além de você tirar algo ruim do seu peito, do seu coração, né, da sua mente, você se escuta falando, você se compreende. Então escreva seus pensamentos. Você pode se conectar com aquilo que faz sentido para você. Então, no dia a dia, se é uma conversa com uma amiga, se é em algum lugar, frequentar algumas instituições. Eu venho de um lugar, de um trabalho, onde um dia da semana as pacientes oncológicas elas se encontravam e aquilo ali fazia tanto sentido para elas, pois elas conversavam, elas estavam unidas, elas falavam do problema, porque a gente fazia uma roda de conversa, a gente fazia um grupo terapêutico. Eu vou trazer situações onde grupos terapêuticos são eficientes para vocês. A gente vai falar disso em outros vídeos, para vocês entenderem a importância, mas é interessante que vocês saibam disso. Então lá elas se reuniam, elas conversavam, a gente falava sobre temas, isso é importante. Então se conecta com aquilo que faz sentido para você no momento. Se é se reunir num grupo, se é sair individualmente com alguma amiga, se é você se reservar mais um pouquinho para você descansar, né? E o descanso é uma dessas coisas também, se permitir descansar. O sentir é humano, a gente carrega isso com a gente e
O importante é você entender que você não tem que aguentar tudo isso calada, guardando pra você. A partir do momento que você põe pra fora, que você utiliza esse recurso de se apoiar em alguém, colocar pra fora o que tá sentindo, trabalhar o que tá sentindo, você vai entender que as coisas começam a caminhar pra um lado mais interessante, mais legal desse momento difícil que você está passando. E a terceira coisa é, algo que eu sempre vou reforçar muito pra vocês aqui, que é que você não precisa passar por tudo isso sozinha. Busque apoio, busque ajuda psicológica, busque um profissional, mas não guarda pra você. Não deixa remoer um sentimento que por muitas vezes vai levar você para uma situação ruim, para um caminho difícil. Quando a gente tenta agir de forma isolada, quando a gente se isola, quando a gente se retrai, quando a gente fica sozinha enfrentando uma situação difícil, além da situação já ser difícil, é ainda mais difícil pra gente enfrentar, pra gente passar por aquilo. Pois às vezes numa conversa a gente consegue encontrar uma solução, porque a outra pessoa também passou pelo mesmo, ou alguém com mais clareza consegue, olha, eu tô aqui com você, se precisar de ajuda eu vou com você até o local, enfim, abre espaço, clareia mais o seu caminho, a sua jornada, as suas ideias, né? E aí os seus pensamentos, as suas emoções, elas vão melhorando. E aí você vai tendo mais força, mais ânimo, mais vontade para passar por tudo isso que você está passando, seja você com câncer, seja você com alguma doença crônica, pode ser uma questão renal, diabetes, enfim, qualquer situação de saúde. Quando você entende que o diagnóstico faz parte da sua história, mas não define quem você é, a vida ela ganha um novo caminho, mais fácil e mais possível de ser vivido. E se você chegou até aqui, eu quero dizer que sempre há um jeito de caminhar com mais esperança e mais clareza, mesmo em meio a um diagnóstico difícil. Bom, se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que você acredita que possa precisar ouvir o que foi falado aqui hoje, que possa precisar dessa conversa que a gente teve, que está passando por algum momento difícil e precisa de acolhimento. Porque a intenção desse vídeo, a intenção desse canal e dos nossos próximos vídeos é justamente esse, é acolher quem mais precisa nesse momento. Então eu conto com você. Um beijo e até o próximo vídeo.